Olá, professor, estamos aqui para apresentar nosso trabalho sobre as teorias atômicas. E foi feito com muito carinho, espero que a senhora goste. E foi feito de coração. Segundo Dalton, as partículas eram esferas diferentes, tipo 1, 2 e 3, em relação à quantidade de átomos conhecidos. A palavra átomo é de origem grega, significa exatamente indivisível, pois segundo a Demócrito, sua divisão era impossível. Sua estrutura atômica representava o átomo como uma partícula maciça, indestrutível e indivisível com formato redondo. Seu modelo atômico ficou conhecido então como bola de bilhar. O modelo atômico de Thomson é a teoria sobre a estrutura proposta por Thomson, descobridor do elétron e da relação entre cargas e massas de elétron antes do descobrimento do próton e do nêutron. Este modelo foi criado em base na ampola de Crookes, que através dos raios catódicos, que ao colidir aplicavam uma movimentação com forças da molinete, composto por mica, e com colisão das cargas gerava-se movimento no molinete. Com esse experimento, evidenciou que os raios catódicos eram compostos por partículas. Continuando o experimento, colocou-se um ímã de polo negativo e raios catódicos repeliu. Através desse experimento, descobriu que existia partículas e chamadas de elétron e de átomo era indivisível, com cargas positivas, prótons e negativas elétrons. O físico neozelandês Rutherford realizou em 1911 um conjunto de experiências e chegou à conclusão que o átomo é constituído por um núcleo positivo pequeno envolto por uma região mais extensa, na qual está dispersa a carga negativa. A experiência mais relevante se baseou na radioatividade, consistia em lançar contra uma finíssima lâmina de ouro um feixe de partículas de carga positiva emitidas por uma fonte radioativa. Certos elementos são radiativos e emitem radiação de alta energia em forma de partículas alfa, partículas betas e raios gama. Essas partículas têm massa quase 10.000 vezes maior do que a dos elétrons, e sua velocidade é da ordem de 1/10 da velocidade da luz. Quase todas as partículas alfa conseguem atravessar a lâmina como se ela fosse transparente, sendo interceptada mais à frente por uma placa fluorescente. À chegada de cada partícula alfa, a placa provoca um pequeno lampejo de luz. Na física atômica, o átomo de Bohr é um modelo que descreve o átomo como um núcleo pequeno, carregado de positivamente, cercado por elétrons e órbita circular. Rutherford, no início do século XX, realiza o experimento conhecido como espelhamento de Rutherford, na qual incidiu um feixe de partículas alfa sobre uma folha de ouro e observou que, ao contrário do que era esperado, que as partículas deveriam ser refletidas pelos átomos de ouro considerados maciças até então. Muitas partículas atravessaram a folha de ouro e outras sofreram desvios. A partícula da análise desse experimento afirmou que átomos eram constituídos de uma nuvem difusa de elétrons carregados negativamente, que circundavam um núcleo atômico, denso, pequeno e carregado positivamente. As partículas subatômicas são simplesmente o que forma o átomo, e as três principais são os prótons, que são cargas positivas do átomo, os nêutrons e os elétrons, que são a carga negativa do átomo. São representados pelas letras P, N e E, com símbolo negativo.